Bom, pessoal, acabei de falar sobre solidão e uma grande companheira da solidão é a depressão, né? Ela pode vir acompanhada aí de, né, de pessoas solitárias. A depressão pode ser aí um gatilho para outras doenças, né? Inclusive para as demências. Mas a depressão, o assunto agora depressão, é um distúrbio muitas vezes subdiagnosticado e às vezes confundido com outras patologias. Eu que estudo envelhecimento há muito tempo, há muitos anos, né, vejo que ela não é dada o valor que ela deveria ser dada. E às vezes é mais fácil você falar que é uma demência do que pesquisar uma outra, né, situação, incapacidade cognitiva que possa ser tratada como uma depressão. Na maturidade, geralmente ela acontece por conta da perda dos neurotransmissores, entre eles a serotonina. Então a gente tem uma diminuição do processo de envelhecimento de neurotransmissores, dopamina, acetilcolina, serotonina e por aí vai, né? Que no caso da depressão, a serotonina especificamente. Então a gente precisa adaptar a essa perda de serotonina, que acarreta, né, uma dificuldade maior em me adaptar a mudanças. Mudanças essas que acontecem no processo de envelhecimento, que são várias, né? Então a mudança da minha imagem corporal, a saída dos filhos de casa, a perda de amigos e parentes, né? E a gente vai percebendo que vai ficando e as pessoas vão indo embora, vão morrendo e você vai ficando cada vez mais sozinho e aí fica difícil segurar a barra, né? Às vezes a mudança de casa, mudança de ambiente. Então, o problema maior hoje é que geralmente os portadores de depressão, eles desconhecem os sintomas e às vezes têm vergonha de relatar a ocorrência desses sintomas aos familiares, amigos e até mesmo no profissional de saúde. Então vai ao médico, tem vergonha de dizer para o médico que está com depressão, que está com tristeza, né? É proibido falar que está triste, hein? Não pode falar que está triste. Então, o termo depressão, na linguagem que a gente utiliza, tem sido empregado para designar tanto um estado afetivo normal relacionado à tristeza profunda, quanto um sintoma, né? Então é uma síndrome ou várias doenças que relacionam, né? Que se relacionam com ela ou a ela, né? Então, por exemplo, a depressão a gente sabe hoje que pode ser um gatilho para a doença de Alzheimer, né? Claro que a pessoa que vai ter Alzheimer, ela vai ter em algum momento na vida, principalmente se for Alzheimer relacionado à questão genética, mas ele é um gatilho, talvez ela seja um gatilho para que aquilo aconteça mais rápido, talvez, né? Então os estudos estão sendo feitos nesta linha de pesquisa, como se ela fosse realmente. Eu sempre pergunto para alguém que me fala, minha mãe está com Alzheimer, ou meu pai, ou minha avó, e eu pergunto, perdeu alguém na família? Teve uma perda brusca, teve algum sofrimento mental? Aí a pessoa fala e eu sempre acho que tem um gatilho relacionado aí. Então, enquanto sintoma, a depressão pode surgir nos mais variados quadros clínicos. Então, pode ser por transtorno de estresse pós-traumático, de repente a perda de alguém muito querido, pode surgir, como eu falei, um gatilho para demência, pessoas com esquizofrenia, alcoólatras, doenças clínicas, entre outros, podem vir a desenvolver aí sintomas depressivos. Inclusive a depressão, ela é presente numa demência chamada demência de Pick, né, que eu acho que até fiz um post sobre isso aí há um tempo atrás, né? E ela também pode ocorrer como resposta a situações estressantes ou a fatores sociais e econômicos adversos. Hoje, na economia que a gente está, não está difícil você encontrar pessoas depressivas, não, né? Você não consegue ter dinheiro para comprar comida, né?
você não tem dinheiro para pagar uma conta. Então isso pode sim alterar, né, o seu comportamento, a sua saúde mental de uma forma muito negativa. Né? E no envelhecimento, o excesso de perdas ele contribui muito para a ocorrência de depressão, principalmente se houver a perda da funcionalidade. Então eu não consigo mais executar atividades da vida diária, da minha rotina, né? Então, por exemplo, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, né? Perda de entes queridos, do papel social, isso é importante a gente falar, porque talvez não seja tão importante, tão impactante para a mulher, mas para o homem é muito importante. Meu pai mesmo, depois que ele parou de trabalhar, ele veio num quadro de tristeza tão profunda que ele não queria nem tomar os medicamentos que eram prescritos para hipertensão. E ele teve um aneurisma por conta de um pico hipertensivo e acabou falecendo precocemente com 59 anos. Então, claro, o papel social que a gente, né, que a aposentadoria muitas vezes ela tem um lado bom, mas para algumas pessoas tem um lado ruim, ou seja, a sociedade diz que eu não preciso mais trabalhar, que eu não sou mais interessante, né, funcionalmente, né. A questão econômica, como eu já falei, que acompanha a aposentadoria, porque você se aposenta com um salário, né, bem menor do que você ganhava antes. O abandono, muitas vezes, de alguns idosos, o isolamento social, a incapacidade e, em alguns casos, a presença de doenças pode ser propícia para o aparecimento dessa doença. Inclusive, citei o acidente vascular encefálico, que pode deixar marcas na pessoa e, consequentemente, aí virar a depressão, né, acompanhada. Então, a depressão é uma doença, pessoal. E, geralmente, ela está relacionada, ou geralmente não, ela está relacionada diretamente ao humor. Então, a falta de humor, porque nós temos 4 domínios fundamentais que regulam a nossa vida: comunicação, mobilidade, humor e cognição. Se eu perco um desses 4, né, fatores que são importantíssimos para a minha sobrevivência na maturidade, eu posso vir a ter o que a gente chama de síndrome geriátrica. Então o humor ele é fundamental, eu tenho que ter um humor para levantar de manhã. Né? O que é humor? Capacidade para realizar, né, capacidade mental para realizar funções da minha vida diária, né? Que é a motivação necessária para realizar as atividades da vida diária. Então eu tenho que ter motivação para tudo, meu amor, até para levantar de manhã da cama para ir trabalhar. Se eu não tiver motivação para nada, pode ser que eu tenha depressão. Tem tratamento, tem cura, se for diagnosticado e tratado precocemente, de forma assertiva, provavelmente vai ter uma vida plena, sem complicações decorrentes aí da sua ocorrência. Por exemplo, mas tem um detalhe, devemos nos atentar que, se não tratada, ela aumenta o risco de morbidade clínica, ou seja, de que você adquira outras doenças por conta da depressão. E da mortalidade, né? Porque o risco de morrer por depressão não tratada ele é muito alto, né? Principalmente em idosos que estão hospitalizados com algum tipo de enfermidade e que, se não tratarem a depressão, eles podem vir morrer mais precocemente, né? Então a depressão no idoso ele se configura dentro de um conjunto de componentes muito amplo, né? Onde vão ter aí fatores genéticos, eventos vitais como luto e abandono e doenças incapacitantes, entre outras situações aí, né? O que são doenças incapacitantes? Acabei de falar agora para vocês o AVC. Então, cabe ressaltar que a depressão no idoso frequentemente surge em um contexto de perda da qualidade de vida associado ao isolamento social e ao surgimento de doenças clínicas graves. Então, é importante que a gente saiba trabalhar com isso. Tá? Então, quais são as causas dessa depressão? Né? Será que eu corro o risco de ficar deprimido ou será que eu tenho depressão? Isso tudo o seu médico vai dizer. Então, na dúvida, você está com humor deprimido, você está sem motivação,
você não tem vontade de fazer nada na sua vida, você perdeu a vontade de fazer as coisas, vontade de viver, procure um médico. Pode ser depressão. Pode ser tristeza também. Então a gente vai ter que saber o que é luto, né? O que é uma tristeza temporária, né? Mas para essa depressão tem que ter ali esse quadro mais ou menos assim, um mês e meio, tá? Esse quadro sem melhora, né? De tristeza profunda. A gente chama de anedonia, incapacidade de sentir alegria. Então a falta de humor com anedonia são sintomas clássicos de depressão. Se você perceber isso no seu familiar ou em você mesmo, busque ajuda, ok? Vamos falar mais sobre depressão, tá bom, pessoal? Até mais.